Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi a maior surpresa para mim. Uma coisa que realmente eu não pude imaginar que fosse acontecer. Eu sabia que a empresa estava contratando mais 3 funcionários. Cheguei até a indicar aos amigos meus. Pedi que mandassem currículo por e-mail. Só que nunca imaginei que justamente a Maiara fosse conseguir uma das vagas. Maiara era a minha ex-cunhada. Aliás, na hora, quando a vi ali no refeitório, cheguei até a fazer uma certa confusão a pensar que em vez dela fosse sua irmã, porque elas eram muito parecidas. Tive de prestar atenção para perceber que era ela mesma. Aí me aproximei da mesa em que ele estava almoçando, com mais 3 pessoas, e antes que ela desse conta da minha presença, eu falei o seu nome. Para ela deve ter sido também uma surpresa, né? Me olhou assim e depois deu aquele sorriso. Júnior? Não vai me dizer que você trabalha aqui. Pior que trabalha. Como o mundo é pequeno, hein? Aliás, não me leve a mal, mas você está muito parecido com a tua irmã. Quando te vi, até pensei que fosse ela. O pessoal comenta mesmo que somos muito parecidas. Meio parecidas? Vocês são muito parecidas. Eu diria quase idênticas. Aliás, e ela? Como é que ela tá? Então, Júnior, a Mana casou e foi embora para São Paulo com o meu cunhado já faz 2 anos e pouco. Mas tá tudo bem com ela. Puxa, que bom. E teu pai? Continua casca grossa do jeito que era? O pai não vai mudar nunca, né? É o jeito dele. Será que ele e a tua mãe ainda têm raiva de mim por tudo o que aconteceu? Ela respondeu que não sabia. Mas que de um jeito ou de outro tinha tudo ficado no passado. Ninguém mais tocava no assunto. O fato é que já fazia uns 7 ou 8 anos que eu não via a Maiara, nem a irmã dela. Na verdade, nem os pais dela. Quando vi a Maiara pela última vez, ela não devia ter mais do que, 13, 14 anos, era só uma adolescente. Mas eu jamais deixaria de reconhecê-la. Até porque estava tão parecida com a Kelly. Eu e a Kelly tínhamos sido namorados. Ficamos juntos por 10 meses, para ser exato. Mas eu não saía lá da casa deles. Apesar do pai dela nunca ter, assim, ido muito com a minha cara, para dizer o mínimo, né? Pensa num cara brabo. A primeira vez que estive lá, por exemplo, quando a Kelly me levou para conhecer a família, ele já começou assim, sem dizer uma palavra, já me fuzilou com o olhar. Pensei até que não fosse permitir o namoro. Mas aquele, nessa época, já tinha 19 para 20 anos. Já não dependia da aprovação de ninguém, né? Mesmo assim, foi difícil ele me aceitar. Se é que um dia aceitou. Tinha um ciúme daquela filha que só vendo. O pior foi que, na época, cometemos um deslize, um erro, né? Que os jovens cometem. A gente não se cuidou e adivinha? Ela acabou engravidando. Nós 2 ficamos desesperados na época, porque sabíamos que a reação do pai dela ia ser a pior possível. Repito, ela já era dona do seu nariz, mas mesmo assim, seu pai a controlava muito. Era certo que quando soubesse da gravidez, não ia deixar barato. E foi por isso que, por imaturidade, inexperiência e até um pouco de medo dele, nós 2, eu e ela, eu fico até com vergonha de recordar isso, mas enfim, depois de conversarmos em comum acordo, decidimos que não teríamos aquele filho. Interromper a gravidez foi a pior decisão que podíamos ter tomado, mas repito, imaturos do jeito que éramos e por medo, acabamos fazendo a besteira. Enfim, ela tomou um remédio abortivo que consegui através de um amigo, de um conhecido,
e acabamos abortando a criança. O problema foi que ela passou mal. Teve de ser levada até o pronto-socorro. E olha, por Deus que ela não acabou morrendo também. É claro que por conta do que aconteceu, a verdade acabou vindo à tona. Os pais da Kelly acabaram descobrindo o motivo de ela quase ter perdido a vida. E aí vieram com tudo para cima de mim. Até de marginal me chamaram. Aliás, eu não queria entrar no assunto, mas fui até agredido pelo pai dela, de tão fora de si que ele ficou. Nunca vou esquecer aquele dia, ele me enxotando lá da sua casa. Fica longe da minha filha. Viu, sujeito? Você não me conhece. Você não tá brincando com filha de ninguém. Nunca mais se aproxime da minha casa e de ninguém da minha família. Eu gostava da Kelly. Por isso eu acabei sofrendo. No fim, ela mesma preferiu se afastar de mim também. Porque viu que depois do que aconteceu, seria difícil ficarmos juntos de novo, porque ninguém me aceitava. E agora, nossa, como o tempo passa depressa. Lá se iam 7 ou 8 anos. Nunca mais eu havia tido notícias dela. Nunca mais. Nem dos meus sogros, nem da minha cunhadinha, que era uma menina, uma adolescente, e agora estava uma mulher feita. 7 ou 8 anos de distância. Repito, a Maiara já não era mais aquela adolescente que eu tinha conhecido. Estava uma moça muito parecida com a irmã, a minha ex-namorada. Na época, ela era bem novinha e acho que não soube da verdadeira dimensão do problema que tinha acontecido com a irmã dela. A não ser que as duas tivessem conversado depois sobre o assunto. Eu, inclusive, perguntei, mas você não ficou com raiva de mim por conta do que houve com a Kelly, né? Ela acabou não me dando uma resposta assim muito objetiva. Apenas falou que estava tudo bem, que era melhor esquecer aquele assunto. Em resumo, me tornei a pessoa mais próxima dela ali na firma. Qualquer dificuldade que ela tinha em relação ao serviço, vinha tirar dúvida comigo, apesar de não trabalharmos exatamente no mesmo setor. Às vezes, até saíamos para beber, conversar, de repente curtir um som ao vivo, né, em algum barzinho. E quando isso acontecia, eu lhe dava carona até perto da casa dela. Não me arriscava a deixá-la na frente do portão para não acabar topando com os pais dela. Imagine a reação dos dois, principalmente do pai. Se me visse ali na frente da casa deles de novo, e o pior, com a filha caçula que eles amavam tanto. Olha, eu acho que o pai seria capaz de cumprir o juramento que fez, viu? O pai dela. Porque ele me jurou até de morte se eu me aproximasse de alguém da família de novo. Aliás, ela me disse que não tinha contado para ninguém que eu também trabalhava lá na firma. Até para não dar atrito nenhum, né? Conflito. O tempo foi passando, fomos nos tornando mais próximos a cada dia e olha, não sei dizer exatamente quando ou em que situação essa garota começou a mexer com a minha cabeça. Sempre que saíamos, íamos a algum bar, ou então quando almoçávamos juntos ali no refeitório, pelo menos no começo, eu ficava olhando para ela assim, reparando nos traços do seu rosto e pensava comigo mesmo como era parecida com a Kelly. E eu não sei até agora se foi isso ou se foi outro motivo qualquer que, não sei, começou a me deixar perturbado diante dessa menina. Mais do que isso, final de semana agora que a gente não se via, comecei a sentir a sua falta, a querer vê-la e estar com ela o tempo todo. Não sei o que houve comigo. E repito, não sei se o motivo foi a semelhança dela com a minha ex-namorada. O pior é que eu não fiz nada para impedir
Porque era uma coisa tão gostosa o que eu estava sentindo que, mesmo sabendo que era loucura, né? Era algo que não podia acontecer. Por tudo que já tinha rolado, sobretudo em relação à irmã dela e o pai. Só que, com o tempo, comecei a notar que ela também se mostrava assim, feliz quando estava na minha presença. É o tipo de detalhe que a gente acaba notando quando a pessoa está feliz ali do teu lado, conversando contigo. Às vezes a gente se olhava de um jeito que não tinha ninguém ali na firma que não tivesse notado. Alguns colegas, inclusive, já tinham vindo me perguntar se estava acontecendo alguma coisa entre nós. Depois ela me contou que com ela também acontecia o mesmo. Sabe, eu me sentia tão confuso quando eu estava perto dessa menina. Um dia, lembro que saímos depois do serviço e acabou acontecendo. Normalmente saíamos assim numa turminha, mas naquele dia estávamos apenas nós dois. E foi incrível. Envoltos naquela mágica assim, aquela atração que estava rolando, acabou acontecendo um beijo. Na verdade, uma sequência de beijos. Quem diria que tantos anos depois eu fosse me envolver justamente com a irmã da minha ex-namorada? Era a pessoa mais improvável para eu viver um romance, né? Por todo o contexto que já citei aqui nessa carta. Juro, não pensei em nada, nem nas consequências. No dia seguinte, a gente conversou sobre tanta coisa, sobre aquilo que estávamos sentindo, sobre nossas reais possibilidades de ficar juntos, de seus pais, principalmente isso, seus pais me aceitarem caso ficassem sabendo. Nós dois sabíamos dos problemas que haveria, das dificuldades. Mas quer saber? Estava tão bom aquele clima de paixão, que era mútuo, que resolvemos arriscar. Lembro dela falando: Júnior, vamos deixar rolar, depois a gente vê como fica, né? Olha, se for para dar certo, é porque era para acontecer. De mais a mais, ninguém precisa ficar sabendo, pelo menos por enquanto, que a gente está junto. E eu é que não vou contar. Bom, se ela achava que não tinha problema, que valia a pena pelo menos fazer uma tentativa, eu é que não ia me recusar. E foi assim que começamos aquele relacionamento, aquele nosso namoro. Juro que lá no começo, talvez eu tenha confundido um pouco as coisas e enxergado a Kelly quando olhava para ela, por causa da semelhança. Mas depois, tudo começou a mudar. Me dei conta de que a Kelly era passado, enquanto a Maiara era o meu presente. Até porque, se fisicamente elas eram muito parecidas, bom, pelo menos ela agora e a minha ex lá no passado, do ponto de vista da personalidade, o jeito de ser, acontecia o contrário. Elas eram muito diferentes. Foram 5 meses de relacionamento. A gente se vendo de segunda a sábado e às vezes até no domingo, sem ninguém da família dela saber. Até que aconteceu aquilo que normalmente acontece quando duas pessoas vão para a cama sem proteção, como já tinha acontecido com a irmã dela. Ela acabou engravidando. Ou seja, eu tinha engravidado a irmã dela do passado e deu aquele problema todo, e não é que aconteceu de novo, como se fosse um repeteco. Quando ela me contou, um filme passou pela minha cabeça. Revivi tudo que já tinha vivido com a sua irmã, tanto tempo atrás. Olha, lembrei até do momento em que ela me deu a notícia da gravidez. A cena veio nítida na minha cabeça. Agora tudo se repetindo.
Em vez de me contar assim de uma vez por todas que estava grávida, a Maiara apenas me mostrou a foto do teste de farmácia que ela havia feito, cujo resultado era positivo. Depois ficou olhando para mim assim com aquela cara de indagação, como se perguntando: e agora, o que a gente faz? Eu não sei se de nervoso acabei brincando com a situação. O que a gente vai fazer? Olha, eu sinceramente não sei, viu? Mas o teu pai eu sei, vai me matar. Dessa vez ele me mata. Olha, eu lembrava de tudo que tinha acontecido lá no passado com a irmã dela. De todas as consequências que o nosso ato inconsequente tinha originado. E já fiquei paralisado, só de lembrar. Na época, aquele quase morreu por conta do aborto. E seu pai me jurou até de morte se eu me aproximasse de novo da filha dele ou de qualquer outra pessoa da família. E agora tudo se repetindo. Para o meu desespero, o raio tinha caído 2 vezes no mesmo lugar. A Maiara chegou a sugerir: e se eu abrir o jogo com todo mundo lá em casa, Júnior? E contar que a gente está junto? Eu falo que você não teve culpa. Maiara, você acha que vai adiantar você dizer pro teu pai que eu não tive culpa? Mas o que a gente vai fazer então? Olha, me vi entre a cruz e a espada. Mas não podia cometer o mesmo erro do passado, isso nunca. Por isso, mesmo correndo o risco de ser esfolado vivo, ou então, sei lá, de acontecer até uma desgraça, quando o pai dela soubesse, pensei e tomei uma decisão. Decidi ir lá e enfrentar o cara. Era a ideia que eu tive, ter uma conversa séria, de homem para homem com ele. Fui morrendo de medo, não nego, mas não me acovardei. Aliás, não fui sozinho, a Maiara foi comigo. Decidimos contar juntos, a família toda, que estávamos namorando, dispostos a enfrentar qualquer coisa para ficarmos juntos. Quando eles nos viram entrando pela porta, não sei qual dos dois me fuzilou mais com o olhar. Ele já foi levantando do sofá, porque me reconheceu, né? O que você está fazendo aqui, cara? Olha, esse homem ficou transtornado, que eu pensei até que ele fosse avançar em mim. Meu Deus, tantos anos já tinham se passado, mas pelo jeito ele não tinha esquecido a mágoa. Não esqueceu. Nem ele, nem a mãe da Maiara. Ela também falou um monte. Eu comecei contando que, numa dessas coincidências da vida, a Maiara tinha conseguido emprego justamente na firma onde eu também trabalhava. Contei tudo, a gente começou a se aproximar, no fim nos envolvemos e... Nessa hora, o pai dela, sabe, se antecipou. Mas, meu Deus do céu, como tu é canalha, hein, cara? Quase matou minha filha, e agora tá querendo matar a outra também? Você tá pensando o quê? Eu não te prometi que ia te esfolar vivo? Ei, moleque! Antes que eu abrisse a minha boca para falar alguma coisa, Maiara se antecipou. Pai, eu tô grávida e a gente vai se casar. Viu? Vai criar esse filho juntos. Nem o senhor, nem a mãe vão se meter na minha vida. Se vocês não aceitarem, eu vou embora dessa casa hoje mesmo. Ele ficou olhando para ela bem sério, com muita raiva. Sabe, dava para ver que ele estava passado. O fato é que nada foi decidido naquele dia, porque eles acabaram me expulsando de lá de novo, como já tinha acontecido. Ele falando que iam conversar ali em família e decidir o que seria feito. Fiquei o final de semana todo sem conseguir falar com a Maiara, sem ter nenhuma notícia, sem saber o que tinha acontecido. Aliás, nem na segunda-feira ela apareceu na firma. Como nem ligou para avisar que ia faltar. Imagine
o meu desespero, né? Eu já tinha colocado na cabeça que ia passar lá na casa deles depois do serviço para ver o que estava rolando. Só que nem precisou. Porque por volta das 5 horas, ela mandou uma mensagem para mim. Júnior, você não vai acreditar. Mas o pai acabou pensando melhor, conversou com a minha mãe. Sabe, repito, você não vai acreditar o que aconteceu. Eles... Fala, menina, o que foi? Eles acabaram chegando à conclusão que vão aceitar nós dois juntos. Você está falando sério? Ela chegou a ligar para mim. Sabe, para dar a notícia assim, de viva voz. Primeiro mandou mensagem. Como eu não queria acreditar, não é que não quisesse, é que eu estava com dificuldade de acreditar, pois ela confirmou. Eles resolveram deixar a gente ficar junto. Mais do que isso, eles querem conversar com você. Tem como você dar uma passada aqui em casa depois? Olha, eu desliguei aquele telefone sem acreditar. Era bom demais para ser verdade. Pelo modo como aquele homem tinha me escorraçado da sua casa na sexta-feira, eu julguei que fosse mandar alguém atrás de mim para, sei lá. Foi uma conversa curta e grossa que tivemos depois. Sem desfazer aquela cara de brabo, ele falou: se vocês dois decidiram ficar juntos, ainda mais agora, né, que a Mayra está esperando um filho teu, fazer o quê, né? Eu lavo as minhas mãos. Veja só o que você vai fazer com a minha filha, viu, cara? Sei que eles dois, principalmente ele, aceitaram, assim, contrariados. Não foi de boa vontade. Se não fosse a gravidez, seria diferente. Mas tudo acabou tendo um final feliz. Bom, pelo menos para mim, para Maiara e para nossa filha, né? Quem diria que esta situação acabaria tendo esse desfecho? Olha, para mim, que até hoje chega a me beliscar, foi um verdadeiro milagre. Eu não esperava. Mesmo assim, ainda com o passar do tempo, nunca consegui ter uma boa convivência com os meus sogros. Até evito ficar perto, viu? Reunião de família, coisas assim. Até porque eu sei que eles nunca me aceitaram e não vão me aceitar. E a grande verdade é que fui empurrado goela abaixo pelas circunstâncias. E mesmo quando a nossa filha nasceu, eles não tentaram uma reaproximação comigo. Me olham torto até hoje, como se eu fosse um inimigo. Eu não sou. Não sou. Amo a filha deles. Sabe, adoro essa mulher. Mas é uma coisa que parece que eles não entendem, ou se entendem, não ligam, não dão importância. Tem horas que eu me pergunto, será que vão me odiar pelo resto da vida? Por uma coisa que houve no passado, que foi um erro grave, eu admito. Mas foi lá no passado. Sabe, quase 10 anos atrás. Mas quer saber? Isso também é o de menos. Porque importa que estamos bem, eu e ela. Felizes com a nossa princesa. Me arrependo amargamente do que fiz no passado. Sei que a decisão que tomei foi um erro. Mais do que erro, um crime, um pecado. Mas ainda bem que Deus me deu uma segunda chance para me redimir. E não dizem que todo mundo merece uma segunda chance? E eu a aproveitei. E estou fazendo dela a chance que a gente tem de ser feliz. Eu estou assim feliz. Minha filha também. Minha esposa também. Acho que Deus até me perdoou pelo meu erro do passado. Deus perdoou. Mas aquele homem, meu Deus, e aquela mulher, principalmente ele, será que nunca vão relevar, esquecer, me perdoar pelo que eu fiz?